visualiza, né? Sim. Muita gente ali arrumada pelos marqueteiros, né? Inclusive a candidata que de uma hora para outra era vice, agora é presidenciável, né? Todo esse contexto, como é que você analisa? A gente pode fazer da seguinte forma: a gente pode tentar fazer blocos de 3 questões, aí eu junto as 3 e acabo respondendo, tá ok? Porque pode ser que não dê tempo de responder tudo, aí é legal porque a gente consegue ganhar um certo tempo, pode ser? Então, assim, a gente poderia ver mais 2 outras perguntas e aí eu. Porque assim, de acordo com a candidata do pessoal, Luciana, ela é a favor da liberação da maconha, é isso? Como é que vai ficar a nossa sociedade se a maconha for liberada? Rapaz. Certo. Então vamos ver uma terceira pergunta. Foi a mesma pergunta. Ali, Aí os pontos que a gente você acha que influencia na sociedade a partir da liberação da maconha? Só pegaram isso. Vou começar pela de Josué e depois vou para as duas que têm relação, ok? De Gabriel e Faustão. Ó, sobre o cenário eleitoral, nas candidaturas. Qual é o problema? Tem que vir na cesta básica. Como é que é? Tem que vir na cesta básica. O que é que você está fazendo? Agora preocupa minha casa, minha vida, agora você chama. Deixa eu ver. O que acontece é o seguinte: a campanha presidencial, os candidatos que têm maior projeção, aqueles que as pessoas tendem a considerar como candidatos, né, os candidatos com maior visibilidade, geralmente são aqueles candidatos que acabam tendo maior visibilidade por 2 razões. Porque montam coligações muito grandes, não é isso? Então, quer dizer, quando você pega os 3 principais candidatos, você vai ver que não é um único partido, na verdade tem vários partidos ali. Só que qual é o problema disso? É que na maior parte dos casos, e esse é o caso, por exemplo, da campanha presidencial da agora, essas coligações, esse ajuntamento, como diria aí o tio que eu tenho, de partidos, ele não corresponde à defesa, na verdade ele não é baseado na defesa de uma mesma ideia, de propostas, na verdade. É muito mais por outros interesses. Então, que interesses são esses? O tempo de televisão, né? Então, quanto mais partidos juntos, mais tempo de TV, né? Para fazer a propaganda eleitoral. Segundo, essas alianças, né? Essa aproximação dos partidos não é feita baseada assim, olha, o que o seu partido defende é o mesmo que o meu defende, então vamos caminhar juntos. Não, pelo contrário, na verdade é baseado assim, você vai ficar junto comigo e em troca disso eu vou garantir tal cargo para você. Então não é baseado, por exemplo, em ideias, propostas, né, formas de mudar as coisas. Então esse é o primeiro problema que eu localizo. Quer dizer, as candidaturas vistas como principais, elas não rompem com essa lógica, com a lógica muito velha de fazer política. Quer dizer, ela não é baseada em propostas para resolver os problemas que a sociedade tem, né? Concordando ou não com as propostas, mas ela é baseada em outros interesses. Segundo, essas candidaturas elas acabam alcançando mais as pessoas porque também tem mais dinheiro para fazer propaganda. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil, infelizmente, a lei permite que empresas doem os candidatos. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma empresa, a Brasil Gás, pode doar dinheiro para um candidato. Deixa eu ver, aqui em Feira, a R. Carvalho, né, que é construtora, pode doar dinheiro para a empresa. A empresa de ônibus pode doar dinheiro. Qualquer empresa. Nós, no pessoal, nós somos contrários ao financiamento privado de empresas para a campanha, ok? Nós achamos que quando o candidato é pago por empresas para fazer a campanha, o compromisso dele deixa de ser com o eleitor, deixa de ser com a população e passa a ser, obviamente, com quem financiou a campanha dele. Porque ninguém dá R$1 milhão de graça para outra pessoa. Quando eu estou falando que as campanhas são pagas, né, pelas empresas, não está falando assim, olha, vou dar R$5 para você fazer a campanha. Pelo contrário, na verdade, são milhões e milhões, né, todas as campanhas. Então, se você pega tanto Dilma, Aécio, Marina, que são as campanhas, né, de maior destaque, todas
todas elas recebem dinheiro de grandes empresas. Ok? Todas elas recebem dinheiro e por isso os compromissos assumidos por essas candidaturas também não vão mexer nos interesses dessas empresas. Existe inclusive uma pesquisa de uma fundação, de um instituto de pesquisa, que diz que para cada R$1 que uma empresa doa para uma campanha, ela recebe 8 de volta em vantagens, depois que o processo eleitoral passa. Como é que são essas vantagens? Por exemplo, quando aquele candidato ganha, vamos pensar assim, olha, o prefeito é pago com dinheiro de empresas, ok? Quando ele ganhar, a prefeitura não vai ter que fazer contrato com várias empresas, contratar serviços, comprar materiais e tudo mais. Na mão de quem ele vai fazer esses contratos? Vai comprar esses materiais? E muitas empresas que financiaram sua campanha, ou no mínimo, por exemplo, como no caso de Feira de Santana, não vai buscar resolver problemas que firam interesses de empresas que pagaram a campanha, como no caso das empresas de transporte, E aí o problema do transporte, por exemplo, vai continuar, Então, eu acredito, Josué, que um dos problemas que a gente tem é isso. Isso faz também com que esses candidatos não busquem discutir mudanças reais da forma como o nosso governo funciona. Para finalizar com isso, para poder responder as outras perguntas, vou dar um exemplo aqui de uma coisa chamada dívida pública. Alguém já ouviu falar disso? Dívida pública. Alguém já ouviu? O que é dívida pública? Pronto. É o seguinte: todo ano, do orçamento, de todo o dinheiro que o governo tem, o governo tem que separar uma parte desse dinheiro para pagar uma coisa chamada dívida pública. Quer dizer, em vez desse dinheiro ir para saúde, educação, habitação, transporte, várias formas de mobilidade, cultura, isso vai para pagar a dívida pública. Ok? Tipo, também paga o imposto. Como a gente paga, ele também paga. Mas, por exemplo, isso aí vai para a mão do número muito pequeno de famílias que tem, chama-se títulos da dívida pública. É como se você tivesse um papel que lhe permite que o governo lhe pagasse uma certa quantia, frequentemente. O governo em algum momento precisou para acrescentar em seu orçamento, porque ele tinha um orçamento muito grande, mas não tinha dinheiro para cumprir esse orçamento. Ele precisou pegar emprestado na mão de algumas instituições. E aí isso gera uma dívida, porque você pega emprestado e aí você promete o pagamento e aí vai esperando esse processo acontecer, de pagamento. Só que o orçamento é muito pequeno para o tamanho das despesas que ele tem com saúde, educação e cultura, e ainda tem que pagar a dívida. Só que o que o John está falando aqui, existe uma prioridade que não é jogar o dinheiro do orçamento para essas demandas, que são saúde, educação e transporte, sim para pagar a dívida. A Argentina mesmo passou por assim semelhante no lugar recentemente. Só para vocês terem uma ideia de como é que isso é problemático. Vocês acham que foi investido quanto em educação, quantos por cento em educação no ano passado, 2013? 70%? 60%? Hã? A propaganda é de 100%. A propaganda me falou que ia ser 100%. 10%? Ó, existe um movimento agora em torno de que 10% do PIB, do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, vá para a educação, tá ok? Mas o investimento no ano passado, em 2013, no orçamento para a educação, sabe quanto é que foi? 3,7%. Tá vendo? 100% da propaganda, zero na prática. Vamos colocar aqui cultura. Talvez aqui todo mundo tenha já reclamado em algum momento assim, da falta de lazer, de espaço para ir. Sim. Quanto em cultura vocês acham que foi investido no ano passado? Não tem mais. Tem que ir pra moita. 1%. 8. Pra mim é muito. Ó, 0,05%. Rapaz. Esporte e lazer, ok? Quanto é que vocês acham que foi investido? Propaganda de 100, mas não chegou a 100.
Isso, panela de 5%. Continua 100%. 0,02. Ah, meu Deus, tá diminuindo. Vamos ter uma pegação, mas cultura e saúde, cultura e Esporte e não lazer, não. Podia não ser uma coisa tão importante, vocês podem passar sem. Eu acho que não. Mas, vamos ver, né? Saúde, é isso que eu ia chegar. Quanto é que você acha que foi? 25%? 5%? Quanto? Quem dá mais, quem dá menos? Hã? 4,29%. Não chegou a 5%. Tá vendo? Nenhum desses dados chegaram a 5%. Aí, só que tem um detalhe, ok? Quanto é que foi para pagar a dívida? 80. Mais de 40%. Então, assim, ó, você tem 4%, pouquinho, para a saúde, né? Que é uma coisa acho que todo mundo aqui consideraria uma prioridade. E mais de 40%, quer dizer, mais de 10 vezes a mais para pagar a dívida pública. Que a maior parte de nós e da maior parte da população brasileira nem sabe o que é. Então, José, o que eu estava dizendo aqui, por exemplo, enquanto para a saúde foi 4,29%, enquanto para a educação foi só 3,7%, para pagar a dívida pública, não é nem para pagar, é só para pagar os juros da dívida pública. Porque não é para pagar a dívida, é para pagar só os juros. Porque a dívida não é paga por esses 40%. No próximo ano, esse ano agora 2014, vai pagar de novo mais de 40%. Então, perceba, se nós vivemos uma democracia, se as necessidades da maioria têm que ser respeitadas, se todo mundo aqui consideraria que saúde, educação, cultura, lazer, né, são prioridades, significa que o orçamento que nós temos deveria refletir isso que a gente acha. Mas não, o pagamento da dívida acaba sendo uma prioridade. Se a gente observar, nenhuma dessas principais candidaturas toca nisso. Se vocês observarem, eu desafio aqui alguém a acompanhar uma entrevista desses candidatos, vocês não vão observar nenhum falar disso, com poucas exceções. Quais são as exceções? Geralmente aqueles candidatos que estão no campo da esquerda, é o caso da própria Luciana Genro, que tem tocado esse problema da dívida pública. Mas por vários caminhos, a mídia não tem interesse em divulgar isso, né? Então, porque inclusive quem controla a dívida pública paga também a mídia. Ok? Bom, agora sobre as duas outras questões, a questão de Vitória e a questão de Gabriel, não é isso? Olha, qual é a questão de discussão? Tem duas discussões, ok? Liberação das drogas, de qualquer droga que seja, não quer dizer estimular as pessoas a usar, ok? Só para entender um pouco o que é que está se discutindo. Por exemplo, cigarro. Cigarro é uma droga ilegal ou legal no Brasil? Legal. Não, eu sei. Todas as drogas Legalize. são drogas porque tem algum tipo de potencial, né, de dano também. Ok? Mas aí perceba, existe propaganda de cigarro na TV? Fardamento. Já faz aí. Tem a camisa do pessoal? Já existiu. Por exemplo, Mas falava, tipo, fazer mas falava as consequências. isso, mas nem isso mais hoje é permitido. Mas quando eu tinha sua idade, por exemplo, não se existia esse tipo de propaganda. Se existia propaganda que vinha da cerveja, para estimular as pessoas a usarem. Aí começou a haver uma campanha por conta do índice alto, né, de doenças que o cigarro provoca. Mas isso é de pouco tempo para cá. Pois é, mas aí o que eu quero refletir é o seguinte: quando está se discutindo liberação de drogas, não tem a ver com fazer com que as pessoas consumam mais. Pelo contrário, as experiências apontam que nos países onde houve legalização de drogas que hoje são ilícitas, porque tem drogas que são lícitas, né? Por exemplo, álcool, cigarro são drogas lícitas. Na verdade, você tem uma redução no consumo, porque na verdade isso é acompanhado por campanhas de desestímulo ao consumo, ok? Então, não existe propaganda em TV, rádio e tal, né? Uma possibilidade de discutir esses temas com muito maior franqueza no espaço da escola, né? Então, portanto, você consegue fazer com que a informação chegue, principalmente à juventude, com
maior facilidade. Você tem a maior possibilidade das pessoas terem acesso ao tratamento de saúde, no caso de vício em drogas, né? Com maior facilidade, porque se determinadas drogas ilícitas, né, provocam vício numa pessoa, ela vai buscar auxílio, por exemplo, de saúde, antes mesmo de ela ser considerada um paciente, ela é considerada um criminoso, né? Porque para todos os efeitos o consumo que ela tem é um crime. Significa que antes mesmo do acesso ao direito à saúde, ela pode ser presa. Entendeu? Você não tem um sistema de saúde garantindo a possibilidade de tratamento para a pessoa. Tanto é que, se você observar, boa parte das clínicas chamadas de reabilitação não são públicas, são ligadas a grupos religiosos e tal, não é isso? Então você tem um problema quando está se discutindo a liberação de drogas. Não é porque a ideia é estimular as pessoas a consumir, é importante ter claro isso. Porque, por exemplo, o cigarro é liberado, mas pelo contrário, a política é tentar que as pessoas não consumam cigarro. Tanto é que os números de consumo de cigarro no Brasil caíram ao longo dos últimos anos. Porque, por exemplo, você tem uma redução da propaganda, uma série de coisas que contribuem para que as pessoas... Não pode esperar que Amém. Glória a Deus. Não. Menos pessoas vão usar. A tendência é que sim. Os países que liberaram Holanda. Mas perceba, aí tem uma Vamos legalizar. dúvida, ok? Tem um elemento aí que está ligado à questão das drogas ilícitas, que é um problema que tem que ser discutido, que é um problema de segurança pública. Qual é o principal argumento, qual é a principal notícia que geralmente está associado à violência, né? Certo. Mas não é exatamente nem o consumo de drogas, exatamente. Isso tem a ver com o tráfico de drogas, porque qual é a situação? O tráfico de drogas é uma empresa, ok? É uma empresa. Quem monta lá, monta com o objetivo de lucrar, é isso? Ele vai lá, contrata um conjunto de pessoas, que vai do menino que mora aqui na periferia para vender, aos distribuidores, até as pessoas que comandam de verdade o tráfico de drogas, que não moram nos bairros mais pobres. É isso? Porque, na verdade, quem controla de verdade o tráfico de drogas não mora na periferia. Né? Porque, imagine, de vez em quando passa uma notícia dizendo assim, olha, um caminhão com 16 toneladas de cocaína foi apreendido em tal lugar. Não é isso? Agora, me diga uma coisa, como é que um caminhão com 16 toneladas, ele não está falando de uma caixa de fósforo, que esconde no bolso de alguém, está falando de um caminhão. Como é que um caminhão passou pela fronteira do Brasil com outros países, depois com a divisa de todos os estados, depois no município, pelos limites de todos os municípios, por todos os postos da polícia, rodoviária, estadual e tal, até chegar num bairro periférico aqui? Alguém tem muito poder para fazer muita gente fechar os olhos, não é isso? Para fazer um caminhão inteiro desaparecer e chegar onde deve chegar. Não é isso? Então quer dizer, quem controla de verdade o tráfico de drogas no Brasil, como em outros lugares, não mora no bairro periférico, não é o menino, por exemplo, que vende. Na verdade, você tem pessoas muito poderosas ligadas a isso. Na minha avaliação, o tráfico precisa acabar. Porque um dos problemas que nós temos do tráfico no Brasil é o seguinte: quando alguém vai lá e vai consumir, vai comprar a droga, eu não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado, mas ela compra e por alguma razão ela não paga, ou, por exemplo, aquele grupo do tráfico quer ganhar o espaço de outro, ele não vai ganhar aquilo na propaganda, não vai ganhar como outra empresa, qualquer outra mercadoria faz. Ele vai ganhar nas armas. Então, tu acha que se ficar normal, ficar com o cigarro, não vai ocorrer mais chefe de quadrinho, essas coisas? Vai diminuir o perigo? Acaba o tráfico como a gente conhece hoje. Compra no mercado. Assim como, por exemplo, se você pega boa parte dos países europeus, não existe tráfico como a gente conhece aqui no Brasil. Não existe tráfico, por exemplo, uma empresa que é clandestina, que contrata um bocado de gente armada para garantir o interesse daquela empresa, para tomar o espaço do outro, para ir lá matar quem não pagou. Entendeu? Não existe isso. Porque você tem, de uma forma ou de outra, o governo toma conta daquilo. Então ele controla a circulação daquilo. Por exemplo, tem drogas, não há nome de farmácia. Qual é o outro nome de farmácia? Drogaria. Tem várias drogas que são vendidas na farmácia, são pesadíssimas, muito mais do que o crack, por exemplo, muito mais. Mas são drogas de circulação
restrita. Ou seja, existe um controle social. Não é vendido sem a receita desse tipo, né, sem orientação dessa maneira, não pode circular desse modo, não pode ter a dosagem tal, né, a pureza daquela substância medida, controlada pelo laboratório. É diferente, por exemplo, de algo que é clandestino, que não tem controle nenhum da sociedade. Então o que eu avalio é que, apesar de existir um preconceito muito grande sobre essa discussão de drogas, eu acho que o modelo que está aí se mostrou inviável. Porque, na verdade, hoje em dia, quem é mais a favor que mantenha clandestino as drogas é o próprio traficante de drogas. Porque ele não tem interesse nem em pagar imposto, nem ser controlado pelo governo, nem de deixar de ter gente armada a seu comando. Okay? Então, essa estrutura, para mim, tem que acabar. O que não significa, por exemplo, estimular as pessoas a usar drogas, como eu estou dizendo. Na verdade, assim como no cigarro, assim como na bebida alcoólica, que existem hoje iniciativas nesse sentido, a ideia é que todos os países que legalizaram, não só maconha, mas outras substâncias também, criaram campanhas para desestimular as pessoas a usarem. Agora, a gente também tem que ter consciência que é o seguinte, nem todo mundo que consome drogas, lícitas ou ilícitas, se torna viciado necessariamente nessa substância. Tá, ok? Posso dar um exemplo prático para vocês entenderem. Álcool. Imagina aqui que boa parte das pessoas aqui, das famílias e tal, e talvez vocês mesmos, já tenham provado álcool. Ok? É isso? Mas nem por isso vocês são alcoólatras, ou todas as pessoas que vocês conhecem que provaram álcool são alcoólatras. Né? Porque vício é dependência. É claro que. Sim, claro, eu estou dizendo que não tem possibilidade de dependência, tá ok? Estou dizendo que toda droga tem a possibilidade de dependência, mas estou dizendo que não necessariamente o consumo de drogas é automaticamente um vício em drogas. O que me parece que é complicado é que, como boa parte das drogas são consideradas clandestinas, pessoas que têm vício em drogas, ou seja, dependência, não podem encontrar tratamento adequado no sistema de saúde, porque, para começar, a primeira coisa é que elas vão ser presas, porque, entendeu? Então é como se você agravasse o problema. Você tem pessoas que são viciadas, que não conseguem encontrar tratamento adequado, porque o sistema de saúde, ele, antes da pessoa ter acesso ao sistema de saúde, ela tem acesso ao sistema de segurança, que prende a pessoa. Então, na minha avaliação, precisar mudar a política de drogas é garantir, primeiro, que o governo, o Estado, controle coisas que hoje ele não controla. Segundo, acabar com o tráfico como a gente conhece hoje. Por quê? Porque, na minha avaliação, é extremamente nocivo, principalmente para os jovens dos bairros mais pobres, populares, que estão mais a mercê pela sua condição de vulnerabilidade, de ser agenciado, sabe? Trazido para o tráfico e tal, porque o emprego de dinheiro fácil, mesmo que ele vá morrer muito cedo, que isso deixe de acontecer, porque o tráfico, como a gente conhece, vai deixar de existir. Terceiro, para garantir um tratamento de saúde adequado para as pessoas. Quarto, para ter campanha e formas de educação e discussão de drogas com maior franqueza, com maior sinceridade, com maior acesso à informação no espaço da escola e em outros espaços, para desestimular as pessoas ao consumo de drogas, principalmente as drogas mais pesadas. Agora, também tem um último elemento dentro disso, para respeitar o direito individual das pessoas. Se tem pessoas que fizeram a opção, mesmo consciente de todos os riscos que implicam do consumo de drogas, isso também tem que ser respeitado e coletivo. Então, assim, o que não dá para ser é como hoje, onde é ilegal, você tem um tráfico que é muito poderoso, corrompe até a polícia, porque a gente sabe que muito dessa relação com o tráfico também tem relação com as instituições policiais, Você tem aí todo dia notícias de gente morrendo em função desse argumento do tráfico e permanecer do mesmo modo. E a gente achar que esse modelo que está aí vai acabar. Não vai acabar porque a gente está há 50 anos fazendo do mesmo modo e não acabou, não resolveu. Então, na minha avaliação, não é porque é para estimular, para facilitar para as pessoas, é pelo contrário. É para que a sociedade tenha maiores instrumentos para lidar com o problema das drogas de um modo diferenciado que seja mais razoável.
tanto que respeite o direito individual das pessoas, mas que também garanta uma solução melhor de saúde, de segurança, né, de acesso à informação. Infelizmente no Brasil não acontece. Né? Ó, só para citar um exemplo para você e para quem perguntou sobre isso, que acho que tem uma pergunta também ali dentro. Teu nome? Vinícius. Que é o seguinte, tem uma pesquisa que eu vi que foi muito interessante, que o crack, por exemplo, né, é uma coisa meio assim, que as pessoas, não, tem um problema aí do crack e tudo mais. Eu vi uma pesquisa de uma escola que começou a discutir a questão do crack abertamente, francamente, inclusive os meninos identificarem, saberem o que é, na quinta série, ok? E essa escola, que era numa região que tinha índices muito altos, né, de consumo, por exemplo, né, inclusive de crack, tiveram seus índices reduzidos por esse trabalho. Né? Aqueles meninos que começaram a ter, né, aquelas turmas que tiveram contato mais cedo com as informações, que tiveram muito mais, né, abertura para discutir, para ter, né, acesso a esse tipo de trabalho, reduziu o número entre essa juventude do consumo de crack, por exemplo, comparado, né, aos grupos de antes desse trabalho ser feito. Então eu acho que realmente, do jeito que está, não tem como funcionar. A gente realmente precisa mudar de alguma maneira. Ok? Diga isso. Se o governo liberar a maconha, eu, por exemplo, chegar e vender, eu vou considerar como traficante? Não, Vinícius. Na verdade, tem vários modelos diferentes, tá ok? Dependendo do país, você tem modelos assim. Não é que qualquer pessoa também, porque isso também as pessoas têm uma compreensão disso, tá ok? Não é que assim, não, eu agora liberou as drogas, eu vou fazer o que quiser e tal. Não é isso. Pelo contrário, parece o que acontece com os remédios, tá ok? Os remédios não têm várias formas de controle, né? Então, tem vários modelos. Tem países, por exemplo, que só grupos de pessoas. Então, por exemplo, aí você tem que pensar outras alternativas. Mas assim, os números, as experiências em outros países já demonstram que pelo contrário, na verdade, você tem resultados positivos. Só para dar um exemplo, os Estados Unidos, que é o país que no mundo todo defendeu a guerra às drogas, como principal bandeira, é o principal defensor dessa política, ao ponto que influenciou o país, como o caso do Brasil, para adotar a política que existe hoje, né, sobre isso. Já tem legalizado, né, o consumo de produção de drogas em alguns lugares. Tem lugares, como é o caso, por exemplo, o próprio Canadá também, onde até fábricas de outras coisas se converteram em fábrica, por exemplo, de produção de maconha. Sabe esse chocolate da Hershey's, que é um chocolate que vende aí e tal? Então, tem uma fábrica que faliu e o espaço da fábrica se converteu, por exemplo, em espaço de produção de maconha. Agora, é evidente que eu estou querendo chamar a atenção é que, como qualquer outro produto, né, de uma roupa a qualquer outro, vai ter regras para isso. Né? E é uma tentativa de lidar com o problema de uma maneira diferente daquilo que foi feito. Porque nesses últimos mais de 70 anos no mundo todo, a tentativa foi essa. Só para ter uma ideia de como é que o tráfico tem a ver com a proibição, você já assistiu aqueles filmes de máfia dos Estados Unidos? Uhum. Alguém já assistiu? Já. Sabe como é que as máfias dos Estados Unidos começaram? Não. Alguém sabe? Os Estados Unidos criou, dos anos 20, né? 1920, por ali, uma coisa chamada Lei Seca. Alguém já estudou isso? Não. A Lei Seca era a proibição do consumo do álcool, bebida alcoólica. Al Capone e outros mafiosos, que são mafiosos famosos lá nos Estados Unidos, criaram máfias de bebida alcoólica. Eles enriqueceram com isso. Porque não é, por exemplo, se você tem pessoas querendo um determinado produto, não é simplesmente proibindo que as pessoas vão deixar de consumir. Como? Diga o que vocês falaram e eu não escutei. Não, porque o time da gente fala, né? Que tudo que é proibido é nossas coisas, que aí tu fica todo mundo atrás. Só que é
É isso, na verdade, o que outros países que estão pensando agora é que a educação, sistema de saúde pública, ok? O controle do governo resolvem muito mais a questão do que a simples proibição. Porque a proibição é como se criasse um esquema paralelo. Olha, é proibido, mas a Vitória continua querendo, alguém vai arranjar um jeito de providenciar para a Vitória. Só que a diferença é que a sociedade não tem nenhum controle sobre aquilo. Então o que precisa mudar é esse modelo. Porque senão vai acontecer como aconteceu lá nos anos 30 nos Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos fizeram o quê? Acabaram as máfias, como a de Al Capone e outros traficantes de bebida, liberando o álcool. Álcool é liberado nos Estados Unidos. Não existe mais a lei seca. Né? Então é isso que eu estou querendo chamar a atenção, porque às vezes esse assunto tem um grau de preconceito, de desinformação muito grande, mas isso é natural. Toda coisa nova geralmente provoca mesmo dúvidas, inquietações. E aí, como vai funcionar mesmo, entende? Isso não é só para a questão das drogas, não. Por exemplo, divórcio. Né? Hoje em dia, alguém aqui tem pais que são divorciados? Né? A vida acabou? Não. Vocês? Quando o divórcio começou a ser discutido, você vai dizer, meu Deus, vai acabar. A sociedade brasileira aí vai acabar como é que pode, vai liberar, vai acabar a família, vai destruir as coisas e tudo mais. Hoje tem divórcio e nem por isso, entendeu? Mas na época, por exemplo, isso era uma coisa assim, uma polêmica muito grande e tudo mais. Então, várias coisas que envolvem novos direitos ou formas diferentes de resolver vão causar uma certa dúvida nas pessoas, isso é natural. Diga, mas Vinícius tem uma pergunta primeiro e depois você. Não, foi. É sobre a questão do controle. Passou uma reportagem que falou que tinha o tipo cota de consumo. De gramas por exemplo. Isso. Podia pegar. Na verdade tem vários modelos. Tem modelos onde as pessoas vão adquirir na farmácia, tem modelos que as pessoas mesmo que têm que produzir. O que eu estou dizendo é que tem várias formas de resolver o problema. Não só existe uma forma de resolver o problema. Até quando você está doente, geralmente não tem um tratamento só, tem vários tratamentos para a doença, tá ok? Não é isso? Então, da mesma forma, o mesmo problema não tem uma só forma de resolver. Bom, mas eu queria ver quem tem mais perguntas, eu imagino que tem também. Eu queria saber se a droga fosse legalizada no Brasil. Então, seria que no Uruguai tem uma caixa para ajudar. É o que eu falei, eu acabei de falar. Tem vários modelos, depende um pouco do que o país escolhe, tá ok? Poderia ser como lá, poderia ser como na Espanha, de abrir cooperativas, grupos de produtores, aí varia. Assim, mudando de assunto. O que acharia de todos os deputados ter seus filhos dependentes de serviços públicos? Eu acho importante, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que particularmente eu defendo, por exemplo. É evidente que não é. As pessoas costumam dizer assim, não, porque os filhos dos políticos têm que estudar e tal, nas escolas públicas, ter acesso a serviço público, e eu acho importante. Na própria campanha de 2012, no debate, igual a questão do vídeo jornal, né, que estuda no espetáculo, se não me engano. Não, na verdade eu não citei diretamente, mas eu disse que você tinha um problema, porque a maior parte que ocupa cargos públicos no Brasil não usa os serviços públicos, tá ok? Então não conhece a realidade que dizem querer resolver. Então, por exemplo, tem várias figuras, se você pegar o prefeito aqui de Feira, e você pegar a última vez que ele pegou um ônibus na vida, provavelmente nem ônibus tinha de Feira, né? Então, na prática, é isso que eu estou querendo chamar a atenção como problema. Isso se deve a dois motivos. Né? Se deve ao fato que, infelizmente, muita gente usa a política como meio de enriquecimento ilícito, né? E ao enriquecer de maneira ilegal, ilícita, né? Passa a ter acesso a outras coisas que são diferentes do que a maior parte da população tem. E segundo, porque infelizmente se você pega desde o Congresso Nacional, pega outros espaços da política, a maior parte que ocupa cargos públicos são também ligados a famílias tradicionais, ou seja, famílias que já têm dinheiro, que já têm bens, patrimônio, que já são, por exemplo, de proprietários de empresas, então não vivem como a maioria de nós, a maior parte da população. Né? Então você tem aí um problema grande. Né? Então o que eu acredito nesse caso, acho que seria interessante pensar isso.
que não só deputados, mas qualquer ocupante de cargo público talvez tivesse uma obrigatoriedade dos familiares mais diretos deles, os filhos e tal, tem acesso ao serviço público. Mas hoje esse problema também não é só de quem ocupa cargo público, é também até dos servidores públicos. Só para dar um exemplo para você, professores e outros funcionários públicos não usam, por exemplo, em muitos casos, o serviço público de saúde, tem plano de saúde. Em Salvador, os professores, outros funcionários públicos do município de Salvador tinham bolsas para os filhos estudarem na escola particular. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que no Brasil, porque durante muitos anos houve um descaso muito grande com o funcionamento dos serviços públicos, isso fez com que muita gente buscasse a solução particular, privada, né? O plano de saúde, a escola particular, a faculdade particular, um carro particular, ao invés do sistema de transporte público, né? Então, todas saídas particulares para coisas que deveriam ser garantidas de modo público, de maneira condizente com o que a pessoa precisa, né? Então, isso é mais grave ainda quando a gente olha os ocupantes de cargo público. Agora, tem um detalhe aí, tem coisas que eu acho que precisavam mudar de fato. Por exemplo, ocupantes de cargo público deveriam ter menos privilégios, não precisariam ter, por exemplo, uma série de auxílios que são desnecessários. Por exemplo, do terno que usa a outras coisas que não são necessárias mesmo. Segundo, a remuneração, o salário que é pago. Eu acredito que o salário não precisaria ser o mínimo, mas também não precisava ser tão distante daquilo que a média dos trabalhadores no Brasil recebe. Porque, na verdade, o que é o problema? Tem dois problemas aí. Os ocupantes de cargos públicos, por exemplo, como o prefeito aqui de Feira, ele ganha o mesmo que o presidente da República ganha. Na verdade, um pouco menos hoje, porque teve uma redução. Era 26 mil reais. Hoje em dia é 23 mil. Mas perceba, não é só ocupante desse tipo de cargo público. O juiz ganha 30 mil reais com salário inicial também, em muitos casos. Okay? E outras profissões. Mas qual é o problema? É que esse salário não precisava ser tão distante da média do que a população ganha, e o salário mínimo é muito pequeno. Então são dois problemas. A maior parte dos trabalhadores ganha muito pouco. Vocês conhecem um órgão chamado DIEESE? Alguém já ouviu falar isso? Tem um órgão que chama DIEESE que todo mês calcula quanto deveria ser o salário mínimo para atender aquilo que a Constituição diz que é importante, ok? Quanto é que vocês acham que deveria ser o salário mínimo? 1.200? Para atender lá, a Constituição diz que o salário deveria atender saúde, educação, moradia, alimentação, transporte, lazer, segurança. Quanto é que vocês acham? 1.200, mesmo 1.200. O DIEESE calcula isso todo mês. A último cálculo do DIEESE, o salário mínimo estava deveria ser quase 3 mil reais. Para dar conta das necessidades reais que um trabalhador ou trabalhadora tem no Brasil. Quanto é que é o salário mínimo hoje? R$720. Entenderam? Então, o salário mínimo, ele também tem dois problemas aí, como eu estou dizendo. Tanto o salário dos ocupantes dos cargos públicos, que é muito distante da média, e eu acho que não deveria ser, ele poderia ser muito mais próximo da média, e o salário mínimo, que é muito abaixo da necessidade do que as pessoas têm para viver. Eu tenho uma dúvida, mudando de assunto, só voltando ao tempo. Em 2012 você foi candidato a prefeito. Seu partido prega mais assim, o liberalismo e o socialismo. Liberdade e socialismo, pronto. Em 2012 você chegou em segundo lugar. Atrás. Terceiro? Você só ficou somente atrás de José Ronaldo e o atual prefeito da época,
né? Pronto, e ficou à frente do atual prefeito. Eu queria saber, você pregando a liberdade e o socialismo, como foi que você conseguiu sensibilizar o povo de Feira? A maior grande parte da sociedade, porque na época foi Jonathan 50, a maior propaganda e tal. Estou com racha e por aí vai. Olha, tem a ver com teu nome. Júlia. Júlia. Tem a ver um pouco com o que Júlia perguntou. Que é o seguinte, sabe aquele cansaço que eu disse da política, que existe? Mas isso não quer dizer que as pessoas se desinteressam por coisas que podem apresentar solução para problemas que elas vivenciam. Então, o que a gente procurou fazer naquele processo de campanha era discutir de modo muito direto, problemas que são vivenciados pela maior parte da população, sem dar muita volta nisso. Até porque, por exemplo, eu cresci e continuo morando também num bairro que é popular de Feira. Conheço de perto boa parte dos problemas, estudei a vida toda em escola pública, usei o sistema público de saúde, de transporte e tal, que é a Queimadinha, né? Então, eu li a biografia sua, né? Isso. Então, o que Júlia perguntou, quando ela perguntou assim, mas esse problema aí do salário e tal, tem a ver com o que a gente buscava combater, que é assim, olha, o sistema político é desse jeito, mas ele poderia funcionar de uma outra maneira. E funcionar de outra maneira significa o quê? Na prática, discutir com seriedade os problemas vivenciados pela maior parte da população. Para isso, o que a gente procurou fazer? Construir propostas que fossem baseadas na experiência, na vivência de quem conhece os problemas. Como é que a gente fez para isso? A gente fez uma coisa chamada roda de conversa. Antes das eleições, a gente fez 17 encontros com vários grupos da cidade, com várias pessoas, para discutir temas. Então, por exemplo, educação. A gente sentou para discutir com professores da rede municipal de educação. Saúde, com pessoas que trabalham na área da saúde, que são do Conselho Municipal de Saúde. Cultura, pessoas que são ligadas à produção de cultura aqui na cidade. E assim foi. Juventude, sentou com o pessoal, que é um grupo de jovens lá do Feira 7. E assim foi com vários temas. Então, a gente buscou que as propostas que nós apresentamos naquele momento fossem baseadas naquilo que as pessoas que sentem o problema apontavam como saída, ok? Então eu acho que isso auxiliou muito as pessoas terem uma abertura para dialogar com aquilo que a gente estava apresentando, ok? Porque as pessoas dizem assim, poxa, eu não conheço ele não. Ele é completamente diferente do que é o político tradicional, da aparência, felizmente, né? Porque quando eu puder evitar usar técnica gravada, coisas do tipo, e tudo mais, eu evitarei, né? Não veio do mesmo lugar dos políticos tradicionais, porque geralmente boa parte dos políticos que tem maior, ou são empresários, ou são de famílias tradicionais de Feira, né? E as pessoas dizem assim, mas como é que ele é da Queimadinha, né? Negro, racha e tal, quer ser prefeito da cidade. Existia isso também, esse grau de preconceito, né? Mas as pessoas dizem assim, apesar disso tudo que ele está falando aí, tem a ver com o que eu sinto, os problemas que eu vivencio. Então isso auxiliou as pessoas terem uma maior abertura para dialogar com a gente, eu acho. Como eu estava falando, você prega a verdade e socialismo. Só que você sensibilizou muita gente. Só que mesmo o povo sabendo que não somente o nosso país, mas a nossa cidade, a movimentação não somente da política é totalmente capitalista, ou você acha que conseguiria pregar socialismo na sociedade? A campanha já foi uma campanha socialista nesse sentido. O que é o socialismo, ok? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Totalmente capitalista. É o tipo de sociedade que a gente vive. Capitalismo não é cada um ter os seus bens individuais, não, ok? Ter casa, ter, sei lá, um carro, ter suas roupas, ter as coisas que gostam e tal, né? Qualquer coisa que seja. Capitalismo, na verdade, tem a ver com o seguinte: na nossa sociedade, as necessidades da sociedade, o que a sociedade produz, por exemplo, é baseado no interesse de número particular de quem está produzindo aquilo. Então, por exemplo, leite. De vez em quando passa
do leite. Quer dizer, o leite tinha muito leite, o preço baixou, o que o pessoal faz? Joga fora o leite para fazer com que o preço suba. Porque assim, quanto mais tem uma coisa, né, Mais barato mais fica. barato fica. Quanto menos tem aquela Mais coisa, caro. mais gente está atrás, mais caro. É por isso que a fruta da época da feira é sempre mais barato, não é isso? Se você for na época de manga, né, a manga vai ser muito mais barata. Pessoal, você vai comprar manga, quem está vendendo vai dizer, não tem mais uma cor de agrado e tal, leva, né, senão vai perder. É muito mais barato. Em contrapartida, no período que não é o período de manga, se você for lá comprar manga, a manga vai estar mais cara do que na outra época, né? Porque vai ter menos manga e mais gente atrás. Quando o leite, por exemplo, ou qualquer outra coisa que é produzida no capitalismo tem um preço baixo, o sujeito prefere jogar fora, destruir, do que dar qualquer outra finalidade. E por que ele não pode dar simplesmente às pessoas? Porque ele não produziu aquilo para atender a necessidade das pessoas. Ele produziu aquilo para atender a necessidade se as pessoas puderem pagar. Né? Então, a fábrica de camisa, da camisa que vocês estão, ela não produz assim, nossa, tem um pessoal que estuda lá no Peixoto, que é legal e tudo mais, vou produzir umas camisas aqui para eles. Não foi isso. Eu vou dizer, olha, tem um pessoal de escola aí que vai precisar da farda, eu vou produzir a farda, eles vão comprar a farda e isso vai garantir o lucro. Então, na prática, o capitalismo é um modelo de sociedade que é baseado nisso. Só que aí tem um problema. Qual é o problema? Isso faz com que muitas vezes esse interesse particular passe na frente da necessidade das pessoas. Porque significa que muita gente fica de fora, não consegue ter acesso, porque não consegue consumir. Isso significa que para a gente construir uma sociedade socialista, significa uma sociedade onde, ao contrário de hoje, o interesse público, quer dizer, o interesse da maior parte, vai estar na frente do interesse particular de uma empresa, de uma pessoa, porque o objetivo da sociedade é garantir condições de igualdade, né, das pessoas. Não quer dizer que todo mundo vai viver igualzinho, do mesmo modo, que as pessoas não vão ser diferentes, né, individualmente, não é isso não. Quer dizer que as pessoas vão ter o seu direito de diferença, mas o que elas não vão ter menos direito de ter acesso ao que precisam, porque não podem pagar. E a campanha já foi uma campanha baseada nesse princípio. Se você pegar lá todas as propostas, eram baseadas na ideia do que Feira de Santana não pode ser uma cidade onde o interesse de uma minoria passe na frente do interesse da maior parte. Então, por exemplo, transporte. Transporte aqui em Feira é bom? Não. Quem acha que o transporte aqui é bom? Da minha casa é perfeito. Se alguém dissesse que é bom aqui, eu ia dizer que está recebendo dinheiro do dono da empresa. Só assim. Mas é diferente. Vou estar em cidade hoje e dizer que é bom o ônibus aqui. Eu também gosto de cidade hoje. Mas se você defender para fazer seus compromissos, viagens e tudo mais, você vai ver que é inviável em muitos casos. Certo, mas deixa eu só terminar isso e eu passo para vocês. Mas perceba, mesmo todo mundo dizendo que o transporte é ruim, o interesse de uma minoria privilegiada, que são dos donos de ônibus, do Sincol, passa na frente da necessidade da maior parte da população ter um transporte digno, de qualidade, que funcione bem, que cumpra horário, que seja com ônibus novos, que seja eficiente, que você saiba o horário do ônibus que você precisa, na hora que você precisa, como acontece em outras cidades. Você pode saber pelo celular onde o ônibus que você vai estar, o ônibus que você precisa vai estar, né, o horário que ele vai passar no ponto, porque já existe tecnologia para isso, entendeu? O interesse dessa minoria passa na frente da necessidade da maioria. Para a gente fazer uma campanha socialista, uma proposta de governo socialista, não é só o socialismo lá no futuro, é fazer desde já a população compreender que ela tem força para lutar, para apostar no outro caminho de mudança. E esse caminho de mudança significa fazer com que o interesse da maioria prevaleça agora, como no caso do transporte. Se a gente conseguisse mudar o sistema de transporte para fazer ele atender melhor o interesse da maior parte da população, entendeu? E que projeto você teria para fazer essa mudança? Certo, mas aí só se não eu não consigo responder de outro e eu volto para você.